Existence could be beautiful or it could be ugly. But that's on you. Fala galera, aqui é a Jai. Estamos gravando mais um CompilaCast, um compilado de ideias de empreendedorismo e tecnologia. E eu tenho uma pergunta para você. Onde é que você guarda sua identidade? Muitos podem até responder que está na carteira e em casa, mas nesse episódio você vai ver que ela pode estar por aí. Rapaz, já começou metendo terror no povo já. A mulher arroz mesmo. Ave Maria. E hoje trouxemos um convidado especial chamado Cláudio Joel, ele que é perito, né, forense digital, e ele vai contribuir muito com a gente com o tema de hoje, que falaremos sobre a LGPD, a sua importância e qual o impacto dela nos negócios da nossa área de tecnologia da informação. Opa, beleza? Obrigado aí pelo convite e é muito bom estar aqui no CompilaCast trocando ideia a respeito de LGPD, do direito, da área forense também, no que a gente tem de mais importante, né, que são os nossos dados hoje. Então, vamos falar um pouco sobre essa temática que envolve tantas ciências, né, seja jurídica, tecnológicas. Fala galera, aqui é o Erison e eu tô tentando entender aí enquanto eu tô ferrado com esse negócio de LGPD. E aí galera, Eduardo aqui. E corroborando o que o Edson falou, cara, e na minha forma leiga de ver, já que eu não sou jurista, só me parece que o governo quer mais dados meus, bicho, e ter com mais controle sobre isso. Então, o Cláudio aí talvez explane melhor e mude minha forma de pensar, mas o que, a grosso modo, e o que eu li e vi, é isso aí, cara. Mais controle estatal. Ai, meu Deus. Tá com medo? Hashtag Deus no comando. Não, eu vou ter que me esconder mais, né? O problema é esse. Fala galera, eu sou o Antero e você sabia que as empresas de tecnologia hoje sabem mais sobre você do que você mesmo? É, exatamente. Top. Maria. Ave Maria. Meu Deus. Eu gosto de pensar sobre isso, bicho. Um dia desse eu fui limpar e eu não lembro. Um dia desse eu fui limpar os meus dados do Google, até. Tinha tanta coisa, bicho. Se a mulher pegar... Então fique aí, galera, que vai começar esse bate-papo legal e também pode ser polêmico. Pelo que eu vi, o Eduardo não gostou nem um pouco, né? Ah, velho, mas não só eu, viu? Estou acompanhado na bancada. É isso, galera. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que é movimentada por dados e não tem hora melhor para a gente falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E para isso, o Cláudio vai trazer várias explicações para a gente, né? Ele que é desenvolvedor, auditor, DPO, né? Que a gente vai conhecer o que é isso. E daí a gente sabe que a LGPD ela traz várias novas regras que as empresas têm que se adaptar para poder ficar protegida legalmente, não correr o risco de sofrer um processo jurídico. E a gente vai ver, né, quais são os impactos aí, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, quando é que a lei entra em vigor? Porque eu soube que ela foi adiada um pouco, né, a vigência dela, me corrija se eu estiver errada. E fala melhor, assim, sucintamente, o que é essa lei, do que ela se trata, né, para os leigos que estão ouvindo esse podcast. Beleza, pessoal, vamos lá. Realmente essa lei, eu espero apresentar de uma maneira que consiga convencer o nosso amigo Eduardo Tavares que ela é de extrema importância, que não é, e essa lei, ela é para nos proteger do governo e para nos proteger dos entes privados. Isso aí, ela no Brasil é algo novo, não faz parte da nossa cultura, a proteção de dados, mas em outros estados, como dar o exemplo de Portugal, falando da Constituição. A Constituição de 88, a gente veio de um período prévio 88, onde pode ter ocorrido algo que fez violar nossa liberdade de expressão em algum momento, seja por uma música, seja por um livro, seja por qualquer coisa. E a liberdade de expressão é algo fundamental. Todos devem ter a liberdade de expressão respeitando a linha tênue do outro, porque a liberdade de expressão
expressão, não é porque eu tenho liberdade de expressão que eu posso falar. Eu até posso falar o que eu mas quiser, tem que responder, né? mas eu serei reprimido depois. E onde é que a liberdade de expressão ela deve parar? No momento para eu não ser reprimido. Então, se ela está sendo reprimida, é porque eu extrapolei a minha liberdade de expressão, impactando na vida de outra pessoa. Então, a nossa Constituição de 1988, ela tem um viés de liberdade de expressão. Aí, comparando com a Constituição portuguesa, a Constituição de 1976, ela já tem, olha, é uma Constituição de 76, como a Europa, ela viveu um período de guerra, na Segunda Guerra, distinto do que a gente viveu aqui no Brasil. Então, lá ocorreram muitas pessoas sendo caçadas através dos dados físicos, de fichas. Por isso que a Constituição de 1976 de Portugal já trazia no seu artigo 35 a proteção de dados em 76. Vê isso. Ou seja, as constituições de Portugal e algumas outras da Europa, elas têm o viés da proteção de dados e privacidade, para proteger as pessoas das outras pessoas, sejam privados ou sejam públicos. Olha como são distintas as situações. Então, no Brasil a gente vê essa situação porque está todo mundo admirado, lei de proteção de dados, lei de dados. O que é que está acontecendo hoje em dia? Acontece hoje em dia que várias pessoas, várias aplicações coletam dados, várias empresas que desenvolvem, coletam os dados dos clientes e vendem. Na verdade, várias empresas podem fazer isso, não posso generalizar, mas, na verdade, essa é uma questão que a gente deve preservar. Por isso que, por exemplo, é de extrema importância que trabalhe com cifragem, que a própria empresa que desenvolve não tem acesso aos dados. Como já acontece, por exemplo, no o Mega Upload, que é um site que subiu muita pirataria, foi derrubado, acho que foi 2013, e eu esqueci agora o nome do dono, mas ele usa, hoje eles usam esse tipo de política aí. A empresa não sabe o que está armazenado nos seus arquivos, nos seus diretórios online, que os clientes podem contratar ou não, e o que dá respaldo para que a pirataria corra solta, já que a empresa fica isenta nesse caso, entendeu? Eu não sei o que é que tá aí, cara. Aí, se você quiser processar, processe o usuário, não a empresa. A empresa não sabe o que é que tem lá. Entendeu? Pois é, essa questão aí, o que é que ocorre? Ele não está tendo acesso aos dados. Mas, por exemplo, isso aí, se fosse aqui no Brasil com a lei do Marco Civil da internet, dependendo de como tivesse esses dados, se a pessoa tivesse uma conta pública para isso aí, que outras pessoas tivessem acesso, outras pessoas tivessem acesso a essa pirataria, esse provedor de conteúdo poderia ser responsabilizado com a lei do Marco Civil da internet. Então, por isso que há um interlace aí entre Código Civil, Código Penal, Lei de Proteção de Dados e o MCI, né, o Marco Civil da internet. Então, eu tenho até dúvida, eles meio que tem alguns pontos que eles se contradizem, né? Tipo, o Marco Civil e a LGPD ou não? Qual foi o ponto que você está dizendo que eles estão se contradizendo? Essa questão de, tipo, se eu armazeno os dados, eu não sei o que é que tem nos dados, certo? Tá criptografado e tal. E mesmo assim eu posso ser responsabilizado e não usuário. Essa parte eu não entendi. Por isso que eu dei uma observação, se os dados forem públicos, se você armazena, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem o Facebook, por exemplo. O Facebook, ele armazena dados, mas é de forma pública. Eu posso colocar lá a cópia do meu CPF? Posso. Eu posso botar meus dados? Posso. Posso deixar público ou privado? Posso. Se eu deixar Então, se esses dados forem públicos e eu estiver gerando uma violação a outra pessoa, então o servidor de conteúdo, o provedor de conteúdo ou o provedor de aplicação, na verdade, o provedor de aplicação, ele poderá ser responsabilizado. Como? Digamos que aqui eu expus vários dados seus lá e você solicitou da maneira legal para que o Facebook removesse esses dados. Então, se ele não remover, ele pode ser responsabilizado. É nesse caso aí que eu te falei. Então, eu não sei se eu consegui te esclarecer. Entendi. Eu posso te até o artigo 18, artigo 22 do Marco Civil da internet. Vai falar sobre esse ponto aí. Na lei de proteção de dados, eu vou ler aqui o artigo 1º para vocês, só para... Resumindo, o artigo 1º, ele diz que essa lei vai estar relacionada ao tratamento de dados pessoais, seja em meios digitais ou físicos.
físicos. Ou seja, uma ficha, um papel armazenado, ele deve passar pelo tratamento de dados. Seja uma pessoa natural, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Seja uma pessoa do direito público ou seja uma pessoa do direito privado. Isso aí, pessoal, é para preservar os direitos fundamentais de cada um. São direitos, esses direitos fundamentais, direitos de liberdades fundamentais, ele está relacionado à individualidade. É cada pessoa. Ou seja, é para preservar direitos, liberdades e garantias fundamentais relacionadas à personalidade daquela pessoa. Ou seja, um vazamento de dado pode gerar um dano irreversível a uma pessoa. Sim. Você diz, mas foi só o RG, um CPF? Imagina um cálculo facial, imagina uma biometria, imagina que através daquele cálculo facial ele teve acesso à conta de e-mail daquela pessoa e conseguiu apagar o histórico de e-mail todo daquela pessoa e conseguiu de repente alterar os dados da conta de e-mail que a pessoa utilizava durante 20 anos, por exemplo, envolvendo trabalho, família, tudo. Então, e não só isso, né? O que a gente tá vendo muito aí é o pessoal conseguindo, através do e-mail da pessoa, sei lá, usar Instagram, pedir dinheiro às outras pessoas, então traz danos aí até para outros terceiros, né? Cara, vazou dado meu, quer um exemplo? Vazou dado meu de um site de mods, que é o Nexus, um site que você entra pra baixar mod pra instalar em jogos e tal, em aplicações, várias coisas. Eu baixei, né, lá eles pedem um login, uma senha, que eu com a cabeça, acho que eu fumei o universo todo de droga pra botar meu, sabe, num site desse, mas botei lá meu login, senha e usei uma senha que eu uso em vários serviços, com meu e-mail. Resultado, o Firefox me avisou. Depois de um tempo, né? Seus dados foram vazados no vazamento que aconteceu, tipo, 2 meses depois do vazamento, a empresa assumiu, e aí o Firefox avisou os usuários porque é o mesmo e-mail do Firefox. O que é que já tinha acontecido comigo? Os caras já tinham tentado... A sorte é que eu uso a autenticação 2 passos, mas os caras tiveram acesso à minha origin, logaram na minha origin, logaram no meu Mega, no Mega, né? Que era o antigo Mega Upload, por isso que eu lembrei. Logaram na Ubisoft, tentaram logar na Steam, tentaram logar no meu e-mail. Faz 4 meses, mais ou menos. Se você quiser, a gente pode achar esse cidadão aí. Acha beleza. sim, viu? Não, dizia que era de Austin, nos Estados Unidos, o acesso. Mas a gente consegue fazer alguns procedimentos que consegue chegar até ele. Porque sabe como foi que eu descobri que tinha sido hackeado? Eu recebi um e-mail da Microsoft. Eu uso o aplicativo de segurança, estava no celular, aí ela avisou: sua conta está travada porque houve um acesso suspeito fora do país e mude sua senha agora. Aí já abri o link, eu já troquei a senha principal, porque o cara tava tentando tomar conta do e-mail, do meu principal e-mail. Se ele pegasse esse e-mail, bicho, eu tava tão destruído da minha vida, porque eu não sei como, mas ele conseguiu passar a verificação 2 passos e ele já tava no e-mail direto, sabe? Sendo que eu uso a verificação, eu uso e o aplicativo, sabe? Eu uso o máximo de segurança nos meus principais e-mails, porque assim, o agregado, eu posso recuperar todo de volta com base no e-mail principal. Então, você tem que proteger o core do negócio, né? Não que eu negligencie os outros. As outras coisas também agora tem tudo, né? Proteção com 2 etapas. Mas, bicho, vazou. E não vazou em um serviço, vazou em mais de um serviço. O mesmo e-mail, sabe? Aí o cara... Pra você ter noção, bicho, eu entrei Aí eu fui recuperando, mudando as senhas, né? Só que eu não uso tanto a Origin, que é um serviço de jogos e tal. Aí eu abri lá, né? Depois de um mês e eu digo, pô, bicho, nunca mais joguei Battlefield, vou abrir aqui pra dar uma olhada. Aí eu aqui fazendo download, vendo o negócio, com um pouco minha conta desconecta. Você fez o login em outro lugar. Eu digo, bicho, que filho de uma puta. A conta tá 1 mês com ele tá usando, jogando aí, né? Eu não mudei a senha, aí ele ficou usando. E aí eu fui lá e mudei, digo. Eu fui rir na hora, digo, macho, que ser humano, viu, bicho? Pelo amor de Deus. Eu não sei vocês, mas eu já tô sentindo que Eduardo já tá virando a casaca, viu? Por quê? Já tá ficando a favor. Poucos minutos de podcast, o poder do Cláudio já está convencendo Eduardo de que a LGPD é muito importante. Não, eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião diante de novos fatos. Eu sou sempre aberto. Tá certíssimo. É um momento de reinventar, né? A reeducação, ela é presente hoje no desenvolvimento de todos. Sim, sim. Em um podcast desse, com as perguntas, eu aprendo, outras pessoas aprendem, todo mundo aprende uns com os outros aqui e a gente consegue se desenvolver cada vez mais.
Massa. Olha, quando você deseja entender melhor a LGPD, existe algo relacionado no artigo 2º. Esse artigo 2º ele fala dos direitos, a intimidade, a honra, a imagem, o direito à inviolabilidade das comunicações. Tudo isso aí está na nossa Constituição Federal. Mas trazendo na LGPD, fortalece para mostrar que também é direcionado ao ambiente digital e ao ambiente de dados. Então, Cláudio, isso aí já estava tutelado, já estava protegido com a Constituição? Já estava. Mas você sabe que o Brasil ele gera lei em cima de lei, em lei, não precisaria disso aqui. Mas para minimizar brechas, foi colocado. E a respeito de entrada em vigor, temos o artigo 65 da lei, que esse artigo 65, ele foi publicado em 2018, quando ele tinha um texto, e depois ele sofreu uma modificação no artigo, na medida provisória 869, e para adiar mais um pouco, o qual deixou a entrada em vigor dele mais adiante, e entrou uma nova lei, que foi a 13.853, que adiou novamente para 28 de dezembro. Ele já deixou aqui que alguns artigos entrariam em vigor dia 28 de dezembro, aí ele trouxe que do artigo 52 ao 53, a entrada em vigor já vai ser para outra data, já é alterado por outra lei, ou seja, vocês estão vendo que tudo isso aí estão prorrogando as penalidades. Por exemplo, a lei, os artigos 52, 53 e 54, pessoal, é relacionado às multas. Por que estão adiando isso? Então, pois esse período era para ocorrer, em vez de fazer só um adiamento, era para ser adiado, mas era para colocar uma proposta de período de educação. Vamos educar, porque você só reprimir, você bloquear alguma coisa, em vez de você bloquear, é melhor você educar, nesse sentido. Então, vamos trazer um conceito. O Brasil é exemplo no combate ao tabagismo. Na televisão, em tudo que você vê tudo anti-tabagismo. Se falar de proteção de dados, o cenário muda, pessoal. Você chega hoje para alguma coisa em um supermercado, em uma farmácia, e o cara, quanto é o remédio? É R$200. Se você me der o CPF, sai por 70. Que negócio é esse, cara? Isso é verdade. É desse jeito. Tá E aí você fica refém, né? Você fica refém. Pois mas é uma empresa privada, é uma condicionante, ela tá comprando seus dados por aquele preço. Então, e aí, isso aí, a gente precisa... ele tá fazendo alguma coisa de ilegal? Depende. Tem um artigo que fala do tratamento de dados. Eu vou ler aqui para vocês verem um tanto de verbo que traz nesse ponto, onde ele fala do tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? É o artigo 5º, inciso 10º, ele fala tratamento, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se refere à coleta, ou seja, obter para você, nem que seja só visualmente, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Olha isso aí. Ou seja, tudo que você fizer com dado, você precisa seguir alguns requisitos, você precisa respeitar os direitos fundamentais, precisa respeitar a minha privacidade, precisa respeitar a sua privacidade. Quando a gente fala de proteção de dados em uma adequação em um software, em uma empresa, é para proteger o quê? É para proteger o proprietário, é para proteger toda a equipe, é para proteger os clientes, é para proteger a família da equipe, porque, por exemplo, às vezes vaza um dado de determinado colaborador da equipe e, por exemplo, vou só lhe dar um exemplo, liga uma empresa X querendo contratar um ex-funcionário seu. Você vai poder passar os dados dele? Você só vai poder passar os dados dele com o consentimento dele, nem que os dados sejam positivos. Porque às vezes ali é um fake, ali não é uma empresa querendo contratar, é alguém querendo coletar engenharia social, né? Querendo coletar dados daquela pessoa, que ocorre muito isso aí, e esse cenário aí da proteção de dados é para mudar esse modo que a gente vive hoje. Por exemplo, às vezes a pessoa diz, Cláudio, o que é que eu devo fazer com minha rede social na proteção de dados? Eu devo fechar? Tá tendo muito problema. Olha, você deve ter o máximo de cuidado, mas você deve utilizar. Aquilo lá é feito para utilizar. Então, o que é igual, por exemplo, ontem eu estava falando de pornografia de vingança. Quando vaza o nudes de alguém, a culpa não é de quem enviou o nudes, não. A culpa é de quem compartilhou. Exatamente. Então, pois mas o que é que muitas vezes a sociedade fala? Olha, se você não tivesse
enviado, isso não tinha ocorrido. A culpa é sua. Não é. A culpa não é sua. A culpa é da pessoa que compartilhou. Seja um homem, seja uma mulher, seja qualquer pessoa que compartilhou. Então, nesse cenário, quando a gente fala de proteção de dados, é nesse sentido. Inclusive, pessoal, me interrompam aí, que senão eu vou ficar falando até mais tarde. Não, mas tá ótimo. Isso aí é que é o esquema. Fale, meu filho. Fala um pouco. Pode empurrar aí a falar até... Aí, pessoal, quando a gente fala de proteção de dados, a gente tem uma lei de proteção que ela envolve pagamento de multas, sanções administrativas. Mas a gente, muitas vezes, se alguém, por exemplo, a equipe de vocês assistiu um curso de proteção de dados, algumas pessoas assistiram um curso de proteção de dados, e eu mostrei que a lei de proteção de dados é o mínimo disso aí. A gente já tem um Código Civil no artigo 186, 187, o 927, que nesses três ele vai dizer: aquele que por ação ou por omissão causar um dano a outrem, material ou moral, é obrigado a indenizar. Um vazamento de dados se enquadra nisso aí. Eu posso gerar um... Oi? Justamente sobre esse ponto que você está falando de vazamento de dados. Porque, assim, geralmente o pessoal está referenciando muito a LGPD com o ambiente digital, né? Digamos assim. Só que você falou que ela também tem pontos que referenciam a processos físicos, no caso? A LGPD, ela é para todo tipo de dado, seja físico ou seja digital. E não, ela não especifica, ela diz assim, isso aqui é só para o ambiente digital, isso aqui é só para o físico. Não, ela é clara. Ela é para o físico e para o digital. Perfeito. Falando justamente disso, né? E se a gente falar justamente do que você começou falando aí no começo, essa parte da educação, né, das pessoas, digamos assim. Eu acho que quando a gente fala de digital, a gente está falando de educação, sim, de programadores, de engenheiros, a gente está falando de alterações em códigos, né, em processos que acontecem dentro de sistemas, mas quando a gente fala em educação em processos físicos, eu acho que a gente entra em outro debate completamente diferente, né? Que a gente vai ter que educar de fato as pessoas para, por exemplo, como você falou, ligar para a secretária perguntando dados sobre um profissional que trabalhava lá, né? Como é que ela vai saber que ela não pode passar aqueles dados, né? Digamos assim. Pronto. Esse é um detalhe chave. É por isso que a LGPD, a aplicação dela é feita através do processo de gestão e de governança. E a gente vê pessoas que têm formação exclusiva na área jurídica ou pessoas exclusivas da área de TI dizendo que faz adequação à LGPD. Elas podem fazer? Pode. Se elas tiverem outros parceiros que conheçam a área de governança, gestão, que conheça o direito digital, que conheça forense, que conheça como é que faz auditoria, que conheça como é que trabalha com segurança informática e com segurança da informação, porque os processos digitais é feito através da segurança informática. Os processos físicos, até a CompTIA fala que você deve cuidar, por exemplo, ela faz uma distribuição da segurança da informação, ela trata como segurança de TI, aí ela tem a cibersegurança, a segurança informática e a segurança física. E nisso aí, na segurança física, a gente tem que mudar os processos da empresa para tratar a equipe, ou seja, como é que essa equipe vai lidar em determinadas situações. Então é por isso que a auditoria é essencial. É por isso que uma pessoa que é exclusivamente advogado, se ele não tiver uma equipe, ele não vai fazer uma boa adequação. É por isso que o profissional de tecnologia, o profissional de TI, ele não é um profissional de segurança. Então, se o profissional for exclusivamente de TI e não tiver uma equipe de segurança e jurídica e de governança, ele não vai fazer uma boa adequação. E assim digo, se for um profissional exclusivamente de auditoria, que entenda de governança e gestão, mas não entenda de tecnologia nem do jurídico e nem tem equipe, ele não vai fazer essa adequação. Então, esse é o ponto que eu falo, por isso que eu faço tanta formação. Entendi. E ainda tem um ponto aí que é a questão da continuidade, né? Não adianta você se adequar e você contratar um novo funcionário e esse funcionário não passar justamente por esse processo de aprendizado, né? Digamos assim, contínuo. Porque uma coisa é você implementar funções em um sistema e se você não vai implementar novas funções, digamos assim, o sistema está adequado. Digamos assim, até que se surja uma nova lei, até que surja uma nova regra, enfim. Mas um funcionário não. Um funcionário ele sai, entra outro, ele evolui de cargo e aí acaba trabalhando com novos processos. Então eu acredito que ele também tem que passar por essa reeducação, né, de acordo com os processos que ele está lidando ali no dia a dia. Então é como se cada processo tivesse que passar por uma reestruturação, né, para estar adequado de fato à LGPD, seja ele físico ou digital, não é isso?
Isso. Eu vou dar só um exemplo. Eu vou só lhe dar dois exemplos. Certo. Os prestadores de serviço, os profissionais que instalam a internet, que fazem a limpeza, as pessoas que instalam uma lâmpada, eles quando vão entrar numa empresa, eles precisam entender que lá não pode fotografar, que lá eles não podem divulgar que um trabalho lá, eles não podem ter acesso a determinadas salas sozinho. Então, isso aí faz parte da governança e posteriormente da gestão. Não é um profissional de TI que vai fazer isso. Não é o jurídico que vai fazer isso. Vai ser o profissional de gestão e governança. Por isso que é tão mesclado quando você vai falar do DPO, que ele precisa entender de tudo isso aí. Então, e o outro ponto é... Ô, Cláudio, fala pra galera que tá escutando o que é um DPO. Eu ia perguntar, porque eu tava... pessoal, eu falei assim, me interrompo, ainda bem. Natural. Beleza. O DPO, pessoal, é o Data Protection Officer. Ele é um profissional, ele tem essa nomenclatura, inicialmente não é uma profissão nova. No Brasil, ela tá entrando em vigor agora com a Lei de Proteção de Dados, mas você ser um DPO na Europa, por exemplo, eu tive num evento no ano passado lá, em Beja. Tive no maior evento de cibersegurança, e era cibersegurança e forense, alguma coisa assim. O maior evento em Portugal. Fui lá para contribuir, né, com uma fala. E nesse evento aí, eu conheci uma pessoa que faz... que ela é DPO há 30 anos em Portugal. Então, você vê como são realidades diferentes. Esse trabalho que a gente está iniciando no Brasil, há 30 anos, ela trabalha com isso. Olha que divergência de realidades. Então, é uma situação que são cenários completamente diferentes. Inclusive, um outro ponto que eu iria tocar é que, por exemplo, a gente vendo a disciplina de auditoria e vendo um processo de engenharia social. E existem uns processos chamados que você faz na Wi-Fi para, de repente, conseguir acesso. Vou só dar um exemplo. Às vezes a pessoa não consegue acessar a tua empresa estando nela, e às vezes alguém daquela empresa costuma almoçar em um restaurante específico e não desliga o Wi-Fi. Aí ele vai lá, conecta no Wi-Fi público, aberto. Não, nem conecta. Você não precisa conectar. Você tá com o teu Wi-Fi ligado. Você não tá conectado no restaurante que você está, e aquela outra pessoa tá lá no mesmo restaurante dele, fazendo uma análise. Eu não vou dizer o nome da análise, porque quando eu digo... inclusive, eu peço para você remover, que eu falei antes, que o nome é que eu vou falar pra vocês, mas você remove, porque isso aí só dá ideia pro cara ir lá no YouTube e ver como é que faz. Pois é, esse processo chamado... Bota o bip, viu? Esse processo chamado... vai fazer com que a pessoa, a Wi-Fi do teu celular, quando você chega, por exemplo, na tua casa, ela se conecta sozinha. Por que ela se conecta só? Porque ela fica analisando. A internet está liberada, a senha está a mesma, está, então ele conecta. Existe um dispositivo chamado, que é esse dispositivo, ele pode fazer, além de outras funções, você fica com esse dispositivo no bolso e ele vai pegando todo mundo que entrar naquele restaurante, a rede que for dizendo, deixa eu conectar, o celular tá verificando se existe aquela rede lá. Então, na hora que ele fizer, o dispositivo capta o nome e o hash, e na hora que ele tentar de novo, o dispositivo diz que a senha está correta. Então, o cara já se conecta no dispositivo. E ele se conectando nesse dispositivo, ele nem sabe que se conectou. Então, o cara começa a fazer o processo de intrusão no dispositivo móvel, no computador dele. Então, é algo que, às vezes, você está num local, então fica a dica, desliga o Wi-Fi. Se você não está conectado na tua empresa, num local seguro, desliga o Wi-Fi, porque o um processo fácil de se realizar, tá? Outro bip. Pois é. Alguém se admirou com isso aí, porque isso aí é pra lascar. É corriqueiro. Eu sabia de você conectar em rede pública, não criptografado, e ficava muito fácil. Agora, o simples fato do Wi-Fi tá ligado, é osso. Pois é, o nome do dispositivo, aí você bota o bip aí de novo, é o... Cláudio, eu tenho uma dúvida. Quando ele tenta enviar a senha, né, no segundo processo, digamos assim, nesse processo, essa senha ela não está criptografada? Pois é, por isso que eu falei que ele recebe só o hash. Então, é o detalhe. Na hora que ele faz o ele manda a primeira vez. Aí, por exemplo, tem o Wi-Fi para Guru. Ele diz, o cara tá querendo se conectar nessa. Aí, ele volta e quando ele mandar novamente, aí o dispositivo diz, tá correta a senha. Ou seja, o
ele não vai validar a senha. Ele só vai dizer que tá correto e vai deixar de conectar. Ah, entendi. Mas a ideia é que ele use essa senha posteriormente. Ele pode, de repente, tentar se conectar com um hash, mas ele pode tentar utilizar o processo de implantação de algum... Existe uma outra plataforma que você bota outro bip chamado... Então, que você vai pegar essa plataforma, após estar conectado, você vai fazer uma verificação de Nmap, vai verificar qual a porta que está livre no dispositivo e, através de alguma mínima vulnerabilidade, você vai tentar conectar lá nele. Você vai procurar um CVE e vai se conectar. Então, dificilmente a pessoa não vai conseguir se conectar. Dificilmente. Então, onde é que vai diminuir o risco? Independente. Já vai saber qual é o nome da rede, já vai saber o hash, já vai saber várias coisas, né? Ainda continuando off, ainda tem gente que é mais filha da puta ainda, que eu já vi que... O que é que seu celular faz? Vamos supor que você tá com o Wi-Fi desligado. Ele tenta se conectar com a antena mais próxima, 3G ou 4G, né? O cara pega uma antena, bota numa mochila e fica a antena vai transmitir sinal mais forte. Se o cara tá perto de você, bota seu celular pra se conectar no 4G, no 3G daquela antena. O celular faz isso naturalmente eu não sei se o processo é parecido, mas eu já li sobre isso. E aí o cara rouba teus dados, entendeu? Inclusive eu vou falar uma questão sobre o termo rouba os dados, que a gente vê muito, só para... esse processo aí utiliza um mecanismo chamado... Dá um bip aí de novo. Esse modelo, ele vai permitir que você conecte na rede e faça uma análise tipo o Wireshark daqueles dados que estão sendo trafegados. Inclusive, todo o processo, exatamente como você falou aí previamente. Então, a gente vive em uma situação muito transparente. É muito difícil a sociedade que a gente vive hoje, muito recurso. Inclusive, eu sou a favor que tudo isso que tem ensinando no YouTube, falando como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. Cara, eu acho que isso aí era pra ter se você ensina o cara a hackear sem fundamento nenhum outra pessoa, você tá ensinando como o cara a violar o artigo 154A do Código Penal. Isso é a mesma coisa que você ensinar alguém a construir uma bomba, né? E a primeira coisa que o pessoal pergunta pra quem é da área da tecnologia, você sabe hackear? Me ensina a hackear? Ai, como meu é que Deus do céu. hackeia o Facebook, hackeia o Instagram. Mas aí, Cláudio, só entra uma coisa, complementando o que tu falou. A internet é imparável. Não há lei e nada, esforço de governo que... Bicho, é muito difícil você... Se eu digitar aqui, por mais que o governo faça a força do mundo todinha, eu consigo, com Deep Web, eu dou um jeito, o cara vai conseguir ter acesso a como fazer uma bomba, a como hackear, como fazer arma. Não tem jeito. Mas olha, porque... Mas vamos pensar o seguinte, se não tem jeito, então a gente pode viver no mundo do mais forte. Você é o mais forte no seu mundo, eu não sou. Não, é porque o problema não é que é o mais forte, né? É porque é disseminada a força. A força é disseminada. Ela é descentralizada, entendeu? Eu entendo. Existe um termo técnico para isso aí é Cyberdreitwirkung. Quem fala isso é José Joaquim Gomes Canotilho, no livro Direito Constitucional Comentado da Constituição Portuguesa, artigo 35. Ele fala que esse termo, ele fala que o cyberespaço, ele tem uma força tão grande, mas tão grande, que muitas vezes ele se sobressai a determinadas soberanias. Ou seja, um país, ele tem a sua força soberana, mas José Joaquim Gomes Canotilho, ele fala que o cyberespaço, ele tem uma força equivalente à força soberana, inclusive mais forte, que é o que você falou aí. Ele é imparável. Mas por que ele é imparável? O que a gente precisa, veja o que eu te disse antes, a gente precisa educar. Sim, então, precisa educar? Precisa educar. Então, o nosso cenário não é feito para educar. O nosso cenário é como a Jai falou aí, quando a pessoa vê alguém de TI, ele pergunta o quê? Você sabe hackear não sei o quê? Eu quero ver o meu Instagram do namorado. Eu quero ver o Facebook da minha namorada. Eu quero ver não sei o quê. Pode hackear isso aqui? O ser humano, ele não entende o que é respeitar o outro. Muitas vezes. O ser humano, ele não pensa na educação. Então, eu não posso generalizar. Repito, não estou generalizando. Mas você, porque isso vai acontecer, então deixa o pau quebrar. Não, eu não penso dessa maneira. Por quê? Se a gente for pensar dessa maneira, a gente vai dizer, vamos pegar pessoas
pessoas que não têm preparo algum, nem têm treinamento algum, e vamos deixar que essa pessoa possa comprar um tanque de guerra e possa atirar no meio da cidade. Não, mas Então- aí é um... Não, vai... então- É uma então não- hipérbole descabida, né? Pois não é descabida, É porque Tem não- gente não que é- acha que é cabível isso aí. Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, ó. É o seguinte, não é que eu acho que tá certo. Eu não disse isso. O que eu disse foi Ele é que... imparável. Mas é imparável. É Eu um não fato. tô dizendo que é parável. Ele é imparável. Mas aí o que eu tô se a dizendo é o gente- seguinte, é porque o esforço é inútil. É inútil. É um desprendimento cara. de tempo. Não, calma. Mas É um peraí, por parte eu do sei. governo. É um desprendimento de tempo, dinheiro, Mas energia. peraí, deixa eu Uma filtrar o que coisa você errada. tá dizendo. Você tá dizendo é um desprendimento inútil da parte do governo pra quê? Em termos de, sei lá, cara, vamos. Não, sei lá não. Você Sei fundamenta. lá, não. Não, peraí, não. Não, É, é porque eu tô procurando um subject específico pra gente selecionar pra Não, pronto, pessoal, tentar parar, eu entendeu? acredito que o Eduardo quis Não, dizer. o que eu tô querendo dizer é o seguinte, vamos supor aqui, um projeto de uma arma, que o cara consegue imprimir na impressora 3D. O governo do mundo todinho se juntar, ele não vai conseguir impedir do projeto ser disseminado online. Ponto, é um Eu não- fato. É um fato, mas isso aí a gente pode. Por que isso não vai conseguir ser controlado? A gente vai permitir que tenha-se esses projetos e venda o que eu desejar comprar, independente do que seja. Não, no mas aí é mercado outro livre. âmbito. Aí é outro âmbito. Aí Não, o que eu tô... Você não Sim, pensa sim. só por você tem que pensar por todos. Não, é Não outro é sua âmbito. opinião. Eu não tô dizendo que é pro cara comprar, eu tô dizendo que é pro cara ter acesso, entendeu? Não é comercializar, regulamentar, nada. É só ter acesso. É só acesso ao dado bruto. Vou Entendeu? É servir só de isso. intermédio aqui agora, né, no meio. Eu acho que eu entendi a visão do Eduardo. Acho que ele tá falando assim que é imparável, querendo dizer que não tem como impedir de todas as pessoas fazerem, que sempre vai ter como um Sim, passar para sim. outro, um passar para outro. Vai, Isso não tem quer como. dizer que a gente tem que jogar tudo pro alto e dizer, Pra cima. não, Não, já que exato, não tem exatamente. como controlar, Exato. vamos deixar aí, na doida. Exato. Você tem, na medida do possível, você tem que combater. Só tem que entender que não se acaba nunca. Não acaba nunca. Existe um termo que eu sempre escrevo, por exemplo, eu falei eu fiz um artigo em 2017 sobre o blockchain, desenvolvimento em blockchain e como desenvolver com segurança. Porque, por exemplo, quando eu utilizo a rede Ethereum, que é uma rede pública, e eu posso gravar minhas transações lá, ou eu posso gravar o binário contendo outro conteúdo. Então, já pensou se eu pego esse binário, eu torno essa conta pública e deixo esse binário, após eu converter, seja um link que promove qualquer coisa de ilícito. Então, como é que vai esquecer isso aí se ela está na blockchain? Então, é um ponto-chave. O direito, ele é um instrumento de regulação social, mas ele não consegue alterar a essência das coisas. Ele não consegue alterar a essência do cyberespaço. Ele não consegue alterar a essência da blockchain. O que o direito tenta, o que o direito busca é fazer essa regulação social. Então, a essência das coisas nunca ele vai conseguir fazer. Nunca. Tem um ponto aí também, né, Cláudio? Que Nunca vai conseguir controlar. Ele Quando controla só a você- ponta, só o final, né? Não o core Ele do não altera negócio. a essência. Justamente, ele não altera a essência. Mas ele é um concordo, instrumento de regulação sim, social. Sim, não, Porque senão a gente vai viver no contratualismo, no naturalismo, vivendo pela força do mais forte. Claro. Até porque se você não educa, né, conversando, você educa por uma multa, você educa por uma punição, enfim. Exatamente. Acho que a pessoa, Antero pegou ela pode na dor. baixar um script lá de uma arma para imprimir numa impressora 3D, ele pode comprar a impressora 3D e pode imprimir. Agora, Mas assim, o que vai levar ele a não fazer isso é que se É. ele É a educação. na rua, ele vai Isso. ser preso e ele vai pagar por isso. Isso, não, tranquilo. É, isso mesmo, é educação. Ao que eu me referia antes é o fato de que é imparável a disseminação da informação, né? Não o ato do cara pegar a arma e atirar no outro. Isso aí ele vai responder e tudo mais. Enfim, mas fazer bomba, tudo que não presta e o que presta, aí não tem jeito, É cara. o mesmo conceito. Se você tentar coibir a disseminação da informação, é a mesma coisa que você tentar coibir a produção da arma, entendeu? Aham. Diminuir. Ó, Não exatamente, é diminuir, porque não é diminuir. extinguir, entendeu? É Porque nesse pensa ponto, assim, por Eduardo, exemplo. se tu sabe que existe uma lei que ela vai aplicar Sim, uma sanção que há penal uma em tu se tu punição. Não, disseminar um nude, entendeu? claro. Um Beleza, Sim. exemplo tu não
souber... Com certeza, concordo. O exemplo aí é o proibido fumar em avião. É o proibido fumar em restaurante fechado. Sim, Em sim. outros países é permitido. No Brasil, hoje, a gente tem um combate ao tabagismo tão forte que o Brasil é exemplo mundial nesse ponto no tabagismo. Muita gente fumava e de tanto educar, minimizou isso aí. Uhum. A pessoa não compra porque não quer. Tem o cigarro, tem tudo, mas a questão, o fato é a educação. Mas eu entendo o que Mudou a falasse previamente. cultura, mudou a cultura. O Antero tocou aí na questão de que as pessoas vão e fazem até receber a multa, né? Eu acho assim que a gente tem que deixar uma mensagem também aqui nesse podcast para quem está escutando, para quem é da área que empreende, né? Em TI, empresários e de empresas, que a gente, pessoa, o ser humano, a gente tende a ser reativo. A gente geralmente deixa para reagir quando algo está nos afetando. Só que as empresas, elas não podem ser reativas em questão a proteção de dados, em questão de não esperar realmente que aconteça um vazamento de dados que a sua empresa toma de conta para poder começar a pensar melhor sobre implementar a LGPD. Então, assim, na sua visão, né, com suas palavras, eu queria que você falasse para quem está escutando por que a pessoa que é empreendedor, em poucas palavras, precisa, né, implementar e se adequar à LGPD o mais rápido possível. A empresa que deseja continuar no mercado, ela precisa se adequar. É fato. Aí você diz, mas eu vou continuar no mercado e não vou me adequar. Pronto, vai chegar um concorrente teu e vai te denunciar para tu pagar uma multa que tu não consiga se sobressair e vai fazer com que você saia do mercado. Então, a partir do que teu nome tá no Google dizendo que tua empresa vazou, que você não tinha medida nenhuma de segurança, que você não buscou fazer boas práticas na data prévia, não buscou a prevenção, você vai cair em descrédito. Você vai sair do mercado, você vai ter que mudar de profissão. Uma vez, numa conversa nossa, falou de um dado de Portugal de algumas empresas que morreram quando foi implementado. Eu queria que tu citasse depois aí. Isso eu tava... O que é que ocorre? Várias empresas, quando começa a fazer... Eu não vou dar um exemplo de Portugal, eu vou dar um exemplo aqui de Juazeiro. Eu tava num evento de startups, eu tava na banca. E todas as pessoas que apresentaram o projeto, eu perguntei, faz criptografia na base de dados? Você faz alguma prática de proteção de dados? Só teve uma que disse que fazia, e essa uma, o cara ficou muito chateado, em outras palavras, porque eu perguntei, e ele disse, eu tenho tal certificação, eu sei fazer isso aí. Não tô questionando que a pessoa sabe, eu não questionei se a pessoa sabe, eu dou os parabéns pelo cara ter tido a atitude de ter uma certificação, eu quero saber se foi implementado. Essa é uma pergunta que é o diferencial. Se eu fosse uma pessoa que fosse investir numa empresa, eu queria que aquela empresa tivesse proteção de dados para eu não estar respondendo futuramente, para o meu cliente não sofrer com aquilo ali. Então, é fundamental que a empresa busque se adequar a isso aí, até porque no artigo 52, eu acho que é a linha A, deixa eu ir para ele aqui. Pronto, ele fala aqui, o artigo 2 eu acertei, e no parágrafo 1º, inciso 10, inciso 9, ele diz que, por exemplo, às vezes a pessoa, em vez de pagar uma multa, ele vai receber uma advertência só em ele ter adotado boas práticas de governança previamente comprovável. Olha aí. Ou seja, teve um fato até do Banco Inter, teve um vazamento, teve um procedimento com dados no Banco Inter. Foi o que aconteceu no Banco Inter. No dia que ocorreu, ele mostrou para todo mundo que tinha tratamento prévio, que já estava buscando reprimir, remediar. Ou seja, dar mais crédito ainda à empresa. E para quando acontecer, e se acontecer, o cara dizer, não foi por desleixo, não foi porque a gente não estava cuidando, não é isso? Corretíssimo. Entendo. A pergunta que eu ia fazer era o seguinte, na verdade, primeiro uma afirmação e depois uma pergunta. Eu tô para abrir minha loja online, né? Eu tenho um podcast, inclusive o Adson lá, que tu conhece, que é filho do Alessandro, faz parte do podcast e tal também, a gente tá para abrir a loja. E eu já tava bolando hoje que nós não vamos segurar nenhum dado de seu ninguém, entendeu? Eu fiz meu carrinho aqui e vou pro checkout. Beleza, você clica, vai abrir, você vai para um site, a compra vai ser feita em
em um site especializado nisso, eu não quero nem saber quem você é. Sabe? Além do seu nome e coisa básica, informação de pagamento e o grosso vai ficar no site de segurança especializado nisso, na venda em si. Eu não quero nada. Fique pra você. Assim como é em várias lojas, não, mas em algumas outras lojas, sabe? Porque... Mas eu pensei isso antes de saber qual era o tema de hoje, sabe? Eu já tava tendo a conversa com o meu sócio lá, né, e tal. Porque eu não quero eu não quero me especializar em... Lógico que eu vou tomar medidas, né? Mas eu não quero aprender a criptografar. Não quero me especializar nisso. Se tem uma empresa que faz, que ela faça, cara. Eu delego. Vá lá, faça pra mim. Entendeu? Tem que ter os cuidados. Você delegar, você responde do mesmo jeito, viu? Eu sei disso. Mas a empresa, é muito mais fácil a empresa se especializar do que eu, que sou só a loja, entendeu? Assim, claro. Você tem razão, mas você se isentar Não tô me isentando. Eu tô subindo o nível de... Não, eu com certeza não. Mas você tá correto. Mas aí entra um cuidado maior. Eu tô delegando pra alguém que com certeza sabe mais que eu, né? Uma ideia, você, por exemplo, se os dados forem públicos, se os dados estiverem no Google, você pode armazenar lá, porque o dado tá público. Eu tô falando se for o dado público. Não tô falando também de tratamento automático, nem automatizado. Eu tô falando se o nome e o e-mail daquela pessoa. Se você buscar meu e-mail, você vai achar meu e-mail na internet. Se você buscar o nome completo, você vai achar meu nome completo na internet. Basicamente, todas as pessoas estão na internet, seja direta ou indiretamente. Então, você armazenar o nome, o e-mail, para que isso aí ocorra e o dado ser público, o tratamento de dados vai ser com base minimamente no consentimento, não vai precisar usar a cifragem disso aí, e vai ser minimamente com base no consentimento e a finalidade para o que você vai usar. Porque, por exemplo, você armazena o e-mail dessa pessoa, o nome e o e-mail, são dados, certo. Mas o que envolve aí é, por exemplo, você vai poder enviar mensagens futuras para ele, então ele precisa dar o consentimento para dizer lá que na caixinha, né? Isso, ele precisa dizer que é maior de idade, o ideal é que seja o maior de idade, e dizer também que dá o consentimento para aquele contato, e ele pode solicitar todos os e-mails que ele receber, ele pode automaticamente se desinscrever do seu site, se descadastrar. Claro. Dou até um exemplo. Eu recebi um cupom de desconto dos Dias dos Pais do... Eu não lembro agora a loja. Acho que foi do AMI, foi. Só que meu pai faleceu em 2015, entendeu? Aí é até um incômodo. Aí eu rolei no e-mail, a página tá embaixo e tem lá: se você não quer mais receber promoções sobre este tipo de assunto específico, clique aqui. Eu fui lá e cliquei. Pronto, você não vai mais receber e-mail sobre presentes e descontos do Dia dos Pais. Acabou, entendeu? Eu achei bacana, achei legal. Deixa eu fazer mais uma pergunta que eu acho que é bem pertinente, que é o seguinte. Claro, ainda puxando daquilo que eu falei, do pequeno negócio, né? Que no deixa caso... eu só te dizer antes de perguntar aí pra eu não esquecer. Pronto, você vai tudo vender bem. algo online, porque você falou de pagamento. Você precisa se adequar à lei do e-commerce. Certo. E, cara, a lei do e-commerce, Marco Civil da Internet, já que o processo é online, e LGPD. Agora, né? Mas aí Você tá pensando que internet é terra sem lei? Não é, não. Pois é. Mas aí, infelizmente... Não, eu tô brincando. Olha aí a dele. Eu tô brincando. Mas, e o pequeno negócio, cara? Eu acho que o Brasil tende a ser um país bem burocrático, né? Aqui a gente gosta de ter lei pra tudo, regulamentar tudo, colocar tudo em caixas e dizer direções. É muito regulamentado aqui. Na tua opinião, não vai dificultar ainda mais do pequeno negócio estar online? E ainda vou além, e do pequeno negócio sobreviver, já que talvez, eu não sei, tô falando como leigo, a adequação à LGPD possa demandar mais dinheiro e um pequeno vacilo possa resultar em, como você já mencionou, em uma denúncia do concorrente e sei lá, e acabar com o teu negócio, sabe? Porque tu não tem grana pra pagar multa, coisa do gênero. Pronto, tem um termo chamado boa-fé e boas práticas. Boa-fé e boas práticas são positivos e são genéricos. Se a pessoa tem boa-fé, se a pessoa tem boas práticas, ela vai... Hoje, você sabe que a internet você consegue aprender praticamente tudo de graça. Sim. Então, se um pequeno negócio quer abrir sem se preocupar com o cliente, a minha opinião é que não abra, porque ele consegue fazer cursos de graça. Se você for no meu Instagram, você vai ver cursos de análise de dados, curso de R, curso envolvendo o LGPD, todos gratuitos, todos pelo Senac, todos com certificado. Massa. Então, por que a pessoa
pessoa não quer fazer. Então, eu preciso proteger o meu maior bem, que é quem me sustenta. É o meu cliente. Sim, sim. A LGPD, ela veio para proteger o cidadão, ela não veio para tornar a vida do empreendedor mais fácil. De fato, realmente, é incômodo, é outra coisa para ser feita, mas como já foi mostrado aqui, realmente tem sua importância, é de grande importância. Cada vez mais a gente vê o quanto que falhas de segurança causam, né, prejuízos morais aí para várias pessoas e fora os outros. Então, assim, realmente tem que ser feito e é como a gente até citou nos outros podcasts. Quem não tem dinheiro para fazer, aprende. Vai, senta lá, bota a bundinha na cadeira. A metodologia BC, como disse o nosso amigo Cantarim. Bunda na aí, cadeira. Sendo lembrado. Bunda na cadeira, BC. Exatamente. Falaste previamente aí sobre o governo, eu tenho 2 decretos aí que são interessantes à leitura, até por proteção e gerar um conhecimento maior, que é o decreto 10.046. Esse decreto aí, ele estabelece normas e diretrizes de compartilhamento de dados entre os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, da União. Então, é muito importante, inclusive mais importante do que a LGPD, quando a gente olha para um ambiente público, é saber como é que eles estão compartilhando isso aí. Então, esse decreto aqui é para regulamentar isso. Tem um outro decreto que é muito importante também, que é o decreto do governo digital, que ele traz a necessidade do encarregado de proteção de dados na instituição governamental. Ele traz isso aí no artigo 2º, parágrafo 1º, acho que é o inciso 4º, ele fala disso. Então, são decretos que envolvem a proteção de dados, envolve, na verdade, o tratamento de dados pela administração pública e o compartilhamento. Então, é muito bom focar nisso aí, porque eu falo você, né? Você falou, eu acho que o governo vai ter, eu não sei se vai ser positivo, se vai ser, como é que o governo está tratando isso aí. Eu falo que eu não sei como é que vai ser, porque o futuro a gente não sabe como é que funciona, mas a gente deve buscar o máximo de educação possível para evitar essa questão da violação da intimidade de cada um, porque ninguém quer, por exemplo, tudo que você conversa no teu WhatsApp, tudo que você conversa de maneira íntima no teu celular, tudo que você armazena nos teus computadores, estou perguntando aí para todos, tá? Vocês desejam que todo mundo veja, se dissesse assim, agora, todo mundo vai ver o que vocês conversaram nos últimos 10 anos, e aí? Rapaz, eu acho que é melhor não, viu, bicho? Pois é. Vocês ficariam confortáveis com isso aí? Então, é para isso que tá, é para proteger nossos dados. O meu medo... Se tá fugindo desse viés, se aí tá fugindo do outra coisa, né? Justamente, é outra coisa. Se tá fugindo do viés de proteger você, por exemplo, às vezes a pessoa chega assim pra companheira e diz assim, deixa eu ver o teu celular. Olha, não pode. E aí? Se a pessoa for de consentimento da pessoa, tudo bem, né? Dependendo da relação, é separação na hora. A pessoa vai escolher, vai comer a bronca de não deixar ver, né? Ou se vai realmente... Uma coisa que eu digo para todos aí, uma dica, façam atenção e trabalhem com cifragem. Cifragem é um dos instrumentos fabulosos para Para quem não sabe, Cláudio, é criptografia, tá? Cifragem é criptografia. Que é não deixar o dado puro, né? Não deixar o dado puro. E tentem minimizar o que vocês armazenam. Por exemplo, hoje eu fiz uma limitação, hoje eu tenho por volta de 8 GB de conteúdo armazenado meu. Eu consigo armazenar todos os meus dados importantes em 8 GB. E que tudo que você tenha seja algo que... Tudo que você tenha e tudo que você conversa seja algo que outras pessoas possam ver sem você violar, sem você ter você não vai estar violando porque é seu. Mas, por exemplo, se alguém vê o seu conteúdo, será que aquela pessoa vai se sentir bem com o que tu escreveu previamente, com o que escreveste previamente? Então, é importante tudo que você armazenar ser algo que todo mundo possa ver. Até porque a gente vive num mundo cada vez mais transparente. Eu não falo nós, pessoas comuns, mas eu falo que às vezes existe um monitoramento das comunicações de uma maneira muito alta. Não estou falando de governo, não estou falando de empresas, eu estou falando às vezes de uma pessoa que às vezes a gente nem
sabe, e ela pode até estar escutando nosso bate-papo aqui. Aham. Então, a gente precisa realmente armazenar o que todo mundo possa ver. E o que não puder ver, cifragem neles. Uhum. Criptografia, né? É criptografia. Criptografia. Boa. Exato. Inclusive, Boa. para quem desenvolve, eu recomendo o site da Enisa, que ele traz quais são os testes que foram feitos nas cifragens simétricas, nas assimétricas, nos hash, quais são os que são importantes para cada um. Então, eu recomendo acessar o site da Enisa da União Europeia. Massa. Pessoal, foi excelente o bate-papo e obrigado aí pelo convite. É muito importante difundir informação, é muito importante difundir a informação da educação quando se trata de dados. E a gente vive um cenário, o mercado de transformação digital impactou, muita gente fechou com esse momento de pandemia e muita gente conseguiu guinar os seus negócios nesse momento de pandemia. E quando a lei de proteção de dados começar a ter a sua aplicação de maneira eficiente e plena que eu falo com o máximo de plenitude, né? Sim, Então, sim. vai ser um segundo momento de transformação para o mercado brasileiro, que vão ficar realmente só quem está qualificado. Você vai poder denunciar teu concorrente aí e o teu concorrente vai sair do mercado facilmente. Então, mas eu tô fazendo uma concorrência desleal, denunciando meu concorrente. Olha, eu tô falando o que é que, se você buscar nas notícias pelo mundo, é isso aí que algumas empresas fazem com outras que não estão cuidando dos dados. Às vezes a pessoa tem os seus dados armazenados em determinada empresa que é concorrente e a pessoa denuncia porque é o próprio titular do dado. Você pode denunciar. Então você vai acabar... Aí acaba dando uma arma pra também um pouco de má fé. E não todos, claro, né? Mas não todos. olha, mas se tá comprovado. Não, se você, tudo bem. Se comprovou previamente, tá resolvido. Como é que tem má fé? Não, eu digo assim, o cara pode ir lá e, a partir das novas regras, você ir lá, a outra empresa é eficiente, consegue praticar um preço mais barato, presta excelente serviço, tudo, só que ela cometeu esse vacilo. Aí a outra empresa que presta o serviço pior, faz tudo pior, mas não cometeu esse vacilo, que mercadologicamente falando, assim, não vai impactar tanto, mas ele vai lá e diz, olha aí, ó, tá errando. Aí o governo vai lá e fecha a empresa e deixa a outra empresa que é meia boca no mercado, entendeu? Porque ela se precaver, sabe, dá margem pra acontecer essas coisas. Eu não tô dizendo... mas olha... Não tô julgando o mérito, se a lei tá certa ou tá errada, mas aí só tô dizendo... Mas aí eu desejo te fazer uma pergunta. Pois é. Eu entendo tua crítica e esse ponto aí, em todos os pontos do universo e de todas as leis e de tecnologia, sempre terão exceções. Me dá a solução. Pra isso aqui, né? Pra isso aí que criticaste previamente. Eu queria escutar a tua solução, porque aí eu, de repente, eu consigo compreender melhor. Não tem a lei. Pronto, próximo problema. Eu acho que não resolve. Tô falando sério, não tem a lei. Tá falando sério. Não, eu tô brincando, não tem solução, cara. Pois então a gente tem que focar nos pontos que tem solução. Se a gente focar nos pontos que tem solução e nos pontos que tem melhoria, a gente não fica batendo em algo que já está posto. Então, eu entendo, mas é um desprendimento de esforço para algo que a gente não vai conseguir resolver. Cláudio, uma pergunta rápida só para fechar esse tópico, né? O Eduardo citou essa questão, uma empresa menos eficiente, enfim, acaba, como é que ele disse? Denunciando, fechando a né? outra. Denunciando. Como é essa questão de fechar? Primeiro vem uma multa, só rapidinho, só pra gente entender como é que existe uma sequência, existe a advertência administrativa, vai dar um prazo para você melhorar, para se adequar. Aí existe dois pontos. Fecha, aí parece que o governo chega no outro dia, né? Não é assim não pode não. Então é normal. Existe um prazo educativo, tipo, deixa eu abrir aqui a lei, eu te digo, é no artigo 52, 53 e 54. Mas uma coisa é certa, Eduardo, tipo, algo assim teria que vir, tá ligado? Olha, mas deixa eu só dizer uma coisa. Sim, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu fico brincando, zoando, mas não é... Aquela empresa que ela tinha tudo, mas ela não tinha proteção de dados, e uma empresa meia boca tinha proteção de dados, muito difícil de ocorrer. Porque o cara que é meia boca, ele não vai se preocupar com isso, não. Ele vai se preocupar em ganhar dinheiro, ele não vai vender, ele não vai mostrar o valor de um produto, ele vai mostrar o preço de um produto. Exatamente. A empresa meia boca, ela vai mostrar valor. Para ela mostrar valor, ela vai mostrar credibilidade. E ela vai entender que para valor e credibilidade nesse novo cenário que a gente está vivendo, ela precisa estar adequada à LGPD. Então, esse cenário é muito, muito difícil de ocorrer. Tipo, o cara comprar
Tipo o cara fazer um tanque por causa da informação na internet também. Não vai acontecer, né? Exatamente, e a gente já pode ver hoje, analisando o cenário de hoje, que tem empresas já preocupadas, comprando curso, o Cláudio sabe disso. Então, é só a gente já dá para começar a separar, entendeu? Que nem eu mencionei, eu vou abrir agora um pequeno negócio. Não é por causa disso que eu vou deixar de tomar cuidado. Não é por causa disso que eu vou que eu sou pequeno, que a empresa. Exatamente. Entendeu? Tá Mas perfeitamente. não é por causa disso que eu não, por exemplo, eu vou focar no que eu sei fazer, né? Já que eu não sei proteger os dados, ou se eu for construir um sistema, é melhor contratar alguém que já é especialista nisso. Não isenta você se vazar, mas tudo bem, mas a empresa lá tá segurando meus dados, os dados de uma centena de clientes, ou seja, ela tende a puxar muita régua pra cima e a ter responsabilidade de manter esses dados seguros, entendeu? Muito mais do que se o cara entrar na minha loja e derrubar a minha loja, ele vai roubar o quê? O preço das roupas, Ele vai fazer o quê com isso? Tem completa razão. E vem a necessidade de pelo menos fazer um curso básico, rápido, porque, assim, você pode não saber implementar tudo, mas você, como gestor, você vai ter que saber cobrar de quem está fazendo isso por você. Isso, tem uma noção de como é que as coisas funcionam, né? Se você for na lei de proteção de dados, que é a lei 13.709, e digitar o nome controlador, o termo controlador, que é o responsável pela empresa, seja gestor, seja proprietário, ele aparece 71 vezes na lei. Numa lei de 65 artigos, ela aparece 71 vezes. Quer dizer, ela aparece mais de uma vez por artigo. Olha como é pro cara entender que ele tá responsável por tudo. Que o caldo é grosso e se não beber direito, engasga. Pois é, isso aí é o diferencial. A gente lá na SNR, a gente vem fazendo a parte de proteção de dados desde 2011. Não tinha lei. A questão lá é a gente vender credibilidade. Sim, claro. É a gente mostrar que a gente tá adequado há muito tempo. Ó, a gente fez uma previsão tão grande de cenário pandêmico que no H1N1 a gente já tinha, quando surgiu o H1N1, a gente tinha o trabalho de home office, já começou naquela época, no primeiro. 2009, vale lembrar a data, né? Pois é. Em 2009 tinha gente que nem acesso à internet tinha. Sim. Parece mentira, mas é uma verdade. E a gente, desde 2009, a gente começou um respeito mútuo lá dentro. Pra quê? As pessoas, quando de repente ficavam resfriadas, algumas com qualquer sintoma que pudesse transmitir para a equipe, ele já usava máscara sozinho, não precisava outra pessoa pedir, era educação, todo mundo já fazia isso de muito tempo. Então, quando ocorreu essa situação pandêmica que a gente viu o termo pandemia, a gente fez nossa confraternização, enquanto no Brasil só tinha um caso. A gente fez nossa confraternização presencial inversa, a gente já fez a nossa confraternização em 2020. Todos nós viajamos, passamos alguns dias na praia, todo mundo comemorando lá, já comemorando, que eu falo assim, por ter a oportunidade de estar presente, sem ter risco algum. Sabendo o que estava por vir, né? Pois é, então, e nesse momento que muita gente teve que comprar máscara, álcool gel, comprar luva, ainda agora, nós temos estoques de máscara, álcool gel, que a gente não comprou para a pandemia, porque a gente já tinha. Já fazia parte do nosso cuidado. E isso aí, esse plano de contingência que a gente teve, foi com base da informação, que a gente iniciou em 2011. É até uma palavra pouco conhecida por muita gente, né? O plano de contingência, que é realmente como reagir durante esse cenário pandêmico e outras situações de risco. Pessoal, obrigado por participar. Eu já pedi obrigado previamente. Quando comecei a falar de novo, se deixar eu falo muito. Não vou começar de novo, vou parar. Maravilhoso. Pessoal, obrigado. É isso. Foi muito bom participar e trocar ideia realmente com questionamentos que faz a gente levantar situações novas, que quer queira, quer não, são questionamentos que todas as pessoas vão fazer quando a lei estiver realmente impactando no nosso modelo social, e a gente precisa se adequar a isso aí, precisa correr, precisa
ajudar as pessoas que estão querendo se adequar e buscar isso aí, tá? E novamente, me apresentar, eu sou muito grato em participar da família SNR, são a extensão da minha casa, é a empresa, eu vivo mais lá do que aqui, e todas as pessoas que acompanham são as pessoas que caminham comigo, são as pessoas que eu confio, são as pessoas que eu não conseguiria nada sem o time que está lá, e sei que o time que está lá também é extremamente grato por tudo que todos fazem uns pelos outros. Somos uma família que a gente se desenvolve e melhora a cada dia. E nisso aí, a gente tenta buscar a transversalidade, tanto que eu sou hoje o CEO da SNR Sistemas, mas eu também atuo na área jurídica, seja do direito digital, consumidor, penal, civil, e também tenho uma certificação de proteção de dados, de DPO, tirei em 2017, na Espanha, e é isso aí, só gratidão mesmo por essa troca de conhecimento. Show, Cláudio. A gente é quem agradece aí Quem quiser, aos empreendimentos. só interrompendo, quem quiser adequar a sua empresa, dá um toque aí, até porque eu vou ligar pra tu mais tarde, viu? O próprio Antero aí já se antecipou, começou a fazer algum curso básico voltado à proteção de dados, para conhecer melhor isso aí, não só Antero, mas a família Paguru, né? Todo o time, ele buscou entender o que é a lei, porque só a gente fazendo o curso é que a gente vai aumentar o senso crítico. Quanto mais crítico a gente tiver, menor o risco. Isso faz parte da gestão de risco e aplicação da LGPD. A gente tem um senso crítico altíssimo. Quanto mais crítica, menor o risco, se aplicado, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Show. De novo, agora, a gente quem agradece. Cláudio, foi muito bom. Eu fiz as perguntas pertinentes aqui que eu achei. Algumas acho que talvez você já tenha ouvido diversas vezes, né? Eu supus aqui. Mas eu achei pertinente trazê-las para explicar pra galera, né? Puxando de você, por exemplo, a questão lá que a gente falou. E me deu a solução. Não tem, cara. É um efeito colateral. A gente pode até chamar, sabe? Beleza. Vamos. Cada vez a gente vai vivendo um cenário cada vez mais diferente e mais diverso. Sim, tem que adaptar. E só o conhecimento consegue vencer isso aí. Boa. Quem quiser seguir o meu trabalho, tá? Segue lá o perfil Jus Cibernética no Instagram, no LinkedIn, e o perfil SNR Sistemas. E vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da nossa vivência aí, o que é que a gente tenta fazer a cada dia, tá? Ô, Cláudio, eu vou pegar um link com você do seu Linktree, e coloco lá na descrição do nosso podcast, tá bom? Beleza, obrigado. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre LGPD. Vocês viram aí a importância, né, do tratamento de dados. E para você aí que quer acompanhar melhor o trabalho da Paguru, acesse o nosso site através de www.paguru.com.br. Tem o nosso Instagram também, @PaguruDev. Para você que quer acompanhar o trabalho da Paguru, o link também estará na descrição desse podcast, juntamente com o link também do participante de hoje. Acredito que vocês possam precisar bastante do auxílio dele. E caso vocês também queiram implementar algum sistema com bastante segurança, vocês já estão vendo aqui que a Paguru está pensando muito nisso. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima. Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.